Olá, turmas, tudo bem com vocês? Dando sequência, né? Vamos começar hoje a gravar a unidade 1 e para cada unidade eu vou fazer um vídeo e deixar disponibilizado no AVA, na respectiva semana, juntamente com os textos da semana, tá? Dando sequência, conforme a gente já falou na apresentação da disciplina, que eu também já deixei um vídeo gravado para vocês, deixei também um vídeo gravado sobre o trabalho final. Peço para que vocês não deixem de assistir aos vídeos, né? Porque as explicações são interessantes e para facilitar o entendimento dessa disciplina. A unidade 1, nós vamos estar falando um pouco sobre as estruturas em rede, empreendedorismo em rede, e um pouco também sobre o setor produtivo e o desenvolvimento social e econômico regional. Isso já foi até anunciado na apresentação da disciplina. Quando a gente fala em empreendedorismo em rede, acredito que vocês estudaram bastante a disciplina empreendedorismo, né? E assim, durante muito tempo, a palavra ficou muito ligada à abertura de empresa, né? E bem, na verdade, você pode ser um empreendedor não necessariamente lidando com empresa, que pelo direito comercial tem muito tá relacionado ao lucro, não é isso? E não é verdade, não é só isso. Muitas vezes você pode ser um empreendedor comunitário, um empreendedor social, abrindo uma organização não governamental e necessariamente não é uma empresa. Então, o que a gente está falando aí nesse slide é justamente isso. A palavra empreendedorismo geralmente é associada à capacidade de criar e gerir empresas, ter sucesso, gerar emprego, renda, mas vai além. Pressupõe a realização do indivíduo por meio de atitudes de inquietação, ousadia e proatividade na sua relação com o mundo. E quando a gente fala em empreendedorismo em rede, ele é altamente necessário para a disciplina Estratégias de Desenvolvimento Social e Econômico Regional. Por quê? Porque nós estamos falando em sinergias, em união de esforços para se conseguir alguma coisa, em parcerias, em conexões. Então, empreendedorismo em rede é quando diversas pessoas, pode ser organizações também, trabalham juntas de modo colaborativo, com um propósito em comum, co-criando soluções. Então, seriam as conexões para criar soluções conjuntamente. Não é necessariamente fazer uma nova empresa, e sim criar um ambiente favorável ao surgimento de sinergias para fazer certas coisas juntas. Significa conectar indivíduos para realizar ações visando ao alcance de objetivos compartilhados. Outro dia eu estava assistindo uma palestra TED, né, muito legal, sobre o futuro do trabalho, e aí eles estavam comentando, a palestrante, um outro convidado, que o futuro do trabalho serão as conexões. E é por aí mesmo, por isso que o trabalho em equipe hoje em dia é muito valorizado, e quando você vai externamente seriam as conexões, né? Por que isso? Porque o Estado e o mercado foram incapazes de isoladamente promover o desenvolvimento, o que motivou então a inserção da sociedade civil. O que seria isso? Um conjunto de organizações voluntárias que servem como mecanismo de articulação para debater com o Estado projetos que precisam ser implantados. Então, a inclusão da participação da sociedade civil vem acompanhada com a concepção de capital social, que são as nossas relações, o nosso network, a nossa rede de relacionamento, em que as pessoas estariam envolvidas em uma rede, ou seja, estivessem em contato constante com outras pessoas também engajadas no processo participativo, ampliando então esse capital social de todos os envolvidos, colocando-os em um processo de debate constante sobre suas necessidades e para o seu bem-estar e, consequentemente, para o desenvolvimento da região onde vivem. Então, a gente observa que o desenvolvimento regional ele está muito ligado ao capital social. Essa escrita aqui, né, essa defesa aqui foi feita num texto que é o Desenvolvimento Regional em Minas Gerais, um olhar para a participação social, que eu disponibilizei lá no AVA para vocês, né, da CDPLAR, da UFMG, em 2012, e eu recomendo a leitura para a gente ficar aqui bem uniformizados nos nossos conceitos e histórico também, é bem interessante. Veja bem, a gente está partindo do geral para entrar nas especificidades da disciplina, tá? Empreendedor
empreendedorismo sustentável em rede seria quando você coloca também a sustentabilidade, porque você não pode pensar em longevidade, em perenidade, né, sem pensar na sustentabilidade, porque até uma pergunta clássica, por que o crescimento não dialoga com o desenvolvimento? Porque o crescimento ele é muito assim, sem levar em conta a sustentabilidade, as gerações futuras, a distribuição de riqueza. Já o desenvolvimento sustentável, ele prega isso. Então, olha lá, o desenvolvimento sustentável da sociedade procura preservar recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução de desigualdades. Então, é nessa estratégia que a gente quer trabalhar. Assim, é possível refletir sobre muitas questões que envolvem o desenvolvimento econômico, social e regional, a partir também da sustentabilidade. Isso foi tirado de um livro, tá aí como é que fala? As referências para vocês. O que a gente... eu tenho esse livro aqui, né? Mas necessariamente é só mesmo essa fala que a gente vai estar usando, né, desse livro que eu citei aí do Pereira. A gente vê que tem dois olhares, né, para essa questão do desenvolvimento. A questão de redes, capital social, e a questão da sustentabilidade. Os dois têm que ser levados em conta quando a gente fala em estratégias para desenvolvimento social e econômico regional. E aí vem o conceito de sustentabilidade, a partir do que a gente leu aí, né? A sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais, mas de uma forma inteligente. Aí a gente vai falar aqui muito sobre o tripé da sustentabilidade, porque ninguém está abrindo mão do econômico, a gente precisa do econômico. Não sei se vocês conhecem essa figura, né? Conhecida muito como o tripé da sustentabilidade, que você tem, para ter sustentabilidade, você tem que ter uma abordagem econômica, abordagem social e a abordagem ambiental. Então, o econômico, o que seria? Transparência contábil, exemplos, tá, gente? Uma boa governança, um bom governo, né, das nossas corporações, a performance econômica tem que ser levada em conta, os indicadores, objetivos financeiros. O lado social seria as políticas públicas, o investimento nas comunidades, investimento comunitário, condições de trabalho, saúde, nutrição, diversidade, direitos humanos, investimento social responsável, anticorrupção, suborno, segurança, alguns exemplos. E com relação ao ambiente, energia, água, gases de efeito estufa, emissões, redução de desperdício, reciclagem, reprocessamento, reuso, né? Limpeza verde, agricultura, biodiversidade. Isso foi tirado do LinkedIn, mas se vocês colocarem no Google aí, tripé da sustentabilidade, vocês vão achar muitos artigos interessantes. Procurem sempre trabalhar com o Google Acadêmico, o SPEL, que são onde tem artigos, né? São repositórios de artigos, vamos dizer assim, Cielo, confiáveis, tá? Então, muito se fala no tripé da sustentabilidade e ela tem que estar relacionada aqui na nossa disciplina, no nosso estudo, porque se eu estou falando de desenvolvimento econômico, social e regional, ele tem que ser pautado na ideia da sustentabilidade, que vê o quê? Econômico, social e ambiental, essas três abordagens, por isso que a gente fala tripé, né? Outra questão também, né, que a ONU, conjuntamente com os países envolvidos, e o Brasil faz parte dos países, né, que assinaram um acordo que até 2030 levariam-se em conta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, vocês têm aí, não sei se vocês já viram isso, né? Nós temos aí 17, vamos dizer assim, objetivos para levar em conta. Cada um desses objetivos são desmembrados em várias ações. Então, o primeiro dele é a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. O 3, saúde e bem-estar. O 4, prevê educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, água na vida, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias, meios de implementação. Espera aí, tocou a campainha aqui, deixa eu pausar um pouco o vídeo. Então, dando continuidade aí,
a gente estava comentando aí sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente vê que todos eles têm a ver, né, com a nossa proposta de trabalhar perspectivas de desenvolvimento social e econômico regional. Vocês vão fazer um trabalho para mim que tem a ver, relacionar a proposta de vocês com algum desses objetivos. Muitas das vezes, um projeto envolve 2 deles, 3 deles, não necessariamente eu pedi para ser o principal, mas vocês podem citar também outros que estejam envolvidos, tá? Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa, a pós-graduação é muito em cima disso, né? Vocês mesmos serem, vamos dizer assim, os protagonistas do aprendizado de vocês. Pesquisem à vontade. Para cada objetivo desse, né, você tem ações que o governo federal e a sociedade civil, e está todo mundo preocupado no cumprimento dessas 17 propostas aqui. Então, tem muitas ações interessantes, assim como pode vir outras também, tá? Vamos lá. Então, o empreendedorismo social seria você pensar muito no que você vai fazer em termos da sociedade. Eu penso que essa palavra ela é tão forte que não precisaria nem da gente falar em social e ambiental, porque quando a gente fala em sociedade, a gente já está pensando em todas as condições para que essa sociedade sobreviva, né? Tem um texto do Stephen Kentz, que é um autor, palestrante, professor, e ele faz uma crítica muito grande aos projetos de responsabilidade com a sociedade, né, que existem por aí, muitas das vezes por empresas. Ele fala o seguinte, que antes de implantar um projeto social, pergunte para umas 20 entidades do terceiro setor para saber o que elas realmente precisam. Enfim, eu coloquei só 2 observações aí, mas são 10. E eu queria que vocês lessem também, porque no dia que eu li me impactou muito. Porque às vezes a empresa tem uma expertise, vamos dizer assim, em cursos de informática, porque ela já tem um laboratório de informática e tudo, e aí ela vai oferecer para a comunidade, na proposta de um desenvolvimento econômico social, dentro do empreendedorismo social, ela vai oferecer cursos de informática, mas de repente não é curso de informática que a empresa, que a comunidade, né, do entorno ele precisaria, de outra coisa. Então, assim, muitas das vezes a empresa faz aquilo que a sociedade não está precisando no momento. E aí tem muita crítica em cima disso, né? Que é o que o Stephen propõe nesse artigo dele. Olha lá, o 2 ali. O que as empresas precisam normalmente não é o que a sua empresa faz, nem o que a sua empresa quer fazer. E aí ele fala que tem os alcoolizados, tem as prostitutas, e a empresa não quer ver o nome dela, e aí é empresa mesmo, tá? Com fim lucrativo, associado a essa mazela social, vamos falar assim, né? E aí ela não faz projeto que normalmente se ganha um prêmio. Então ele é contra esse tipo de empreendedorismo social, feito só para, vamos dizer assim, ganhar luzes em cima da empresa. O fato que é um termo muito discutido, essa questão da responsabilidade social e, consequentemente, o empreendedorismo social por parte das empresas, né? Existem correntes aí favoráveis e desfavoráveis. Então, ele tem aquela história assim, né? Você deve fazer o bem sem contar a ninguém. Aí entra na história também do balanço social. O balanço social é um instrumento de cidadania ou é um instrumento de marketing? Que a empresa, por exemplo, no nosso país não é obrigatório fazer um balanço social. Você tem um balanço patrimonial, mas o balanço social, que seria as ações que você faz em prol do desenvolvimento econômico e social das organizações, não é obrigatório, a empresa faz porque ela quer, vamos dizer assim, no nosso país não é obrigatório, né? Ainda não é. Aí, o que acontece? As que fazem, o balanço social recebem crítica também, porque será que está fazendo para aparecer? É um instrumento de marketing ou é um instrumento de cidadania? Bom, enfim, essa disciplina nossa, ela dá um desdobramento enorme do que a gente poderia focar aqui, mas às vezes a gente tem que limitar. Então, eu queria que vocês estudassem um pouco também, né, essa questão do empreendedorismo social, mas sobre a ótica, a crítica
do Stephen Kennedy, porque é interessante, porque faz a gente pensar um pouco. Peraí, antes de eu fazer um projeto, eu tenho que realmente ir a fundo e pensar no que a sociedade, no que aquela região ali está precisando no momento, tá? Andando um pouco mais aí, né, avançando na disciplina, nós temos também as redes criativas. Lembra que eu falei das conexões? Então, o que é a ideia da rede criativa, né? Ela vem da necessidade, contínua de inovação para poder enfrentar as demandas organizacionais atuais. Então, é uma ampliação do conceito de terceirização, né, de horizontalização, já que ao invés de simplesmente adquirir componentes ou produtos existentes, existem também uma colaboração ou uma cooperação. Então, a gente deu até um exercício sobre isso, né, uma tarefa que fala nessa unidade 1, que fala assim, o que você entende da coopetição? Já conhecem esse termo, né? Já estudaram sobre isso? O que seria? Foco na inovação e aprimoramento contínuo, que é o que a atribuição da rede criativa, que tem a ver com a cooperação e a competição junto, né? Envolve uma análise dinâmica, as respostas e demandas mudarão com o tempo, e olha lá, uma colaboração contínua no processo de produção do grupo. Todos os membros do grupo estão do mesmo lado. Então, esses dois autores criaram até mesmo uma nova palavra, um neologismo, né? Para essa situação, que é a competição. Ao mesmo tempo que você compete, você colabora entre si, né? No caso aí, entre as organizações. E existe um organizador central coordenando as ações da rede, existe uma concentração do poder de decisão, a semelhança das cadeias tradicionais, próximo ao centro da rede. E os relacionamentos envolvem fluxos multidirecionais devido à interdependência. Os fluxos envolvem não somente decisões, mas também aportes financeiros. Então, vamos aqui ter até um exemplo aqui, né? A companhia Hering é um exemplo de estrutura em rede, né, criativa, que pode ser dado em contrapartida à indústria tradicional, não é isso? E a estrutura Hering aqui, ela é também uma tradicional indústria brasileira do vestuário. Então, nós temos aqui, ó, ela está bem aqui no meio, empresa referência. Nós temos aqui as parceiras de pesquisa e desenvolvimento, junto com as parceiras de pesquisa e desenvolvimento, as organizações, a gente tem os estilistas, tem agências de moda, junto nós temos parceiros clientes, que são as lojas, né? Nós temos as parceiras de suporte, as parcerias de suporte, vamos dizer assim, que seriam os bancos, os prestadores de serviços, as empresas de logística. Nós temos as parcerias produtoras, que vêm com os insumos para que a empresa possa fazer o produto dela, as parceiras fornecedoras, com insumos químicos, fios e tecidos, máquinas e equipamentos. Então, isso tudo é uma rede criativa que trabalham juntos, visando um determinado objetivo, tá? A gente vai estudar mais sobre isso se vocês lerem esse texto aqui que está disponibilizado, né? Arquitetura e competição em redes interorganizacionais. Ele também se encontra disponibilizado lá na unidade 1, para vocês pesquisarem mais, estudarem mais sobre essa questão de estruturas criativas. Uns falam que seria assim, o início de um cluster, e a gente vai vendo no avançar da disciplina sobre isso, tá? Bom, uma outra forma também de unir esforços em função de um desenvolvimento social e econômico, né, vamos dizer assim, seria uma outra estratégia, um outro pensamento, seria você consolidar uma agência de desenvolvimento na sua cidade, na sua região. Juiz de Fora tem uma aqui, que é a Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora, e agora ela até ganhou o R de região, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Você vê que é recente, né, 97, e que tem colaborado para o fomento e intermediação do crescimento socioeconômico na cidade e demais localidades da Zona da Mata e Vertentes. Nós temos aqui no nosso curso também, dentro da mesorregião, da região metropolitana, São Paulo, né? São Paulo, desculpa, gente, de Minas Gerais, que seria a Conselheiro Lafayette, não é isso? E nós temos também uma aí, se eu não me engano, Andrelândia, né? Que é da região sul e sudeste
de Minas Gerais. As outras eu acho que já fazem outras cidades, né, que é Juiz de Fora, Cataguás e Ubá, não é isso? Já fazem parte da região da Zona da Mata e Vertentes. Então, de certa forma, estaria junto com essa agência de desenvolvimento. Eu frequento muito as reuniões e são interessantes porque eles são interlocutores junto ao Estado para trazer o secretário aqui, para dar uma palestra, e aí se tem algum projeto também, alguma demanda, a gente leva para eles fazerem essa interlocução. Então é aquilo que eu falei, né, órgãos da sociedade civil. É bem interessante a gente estar bem conectados, mediante uma taxa de inscrição. Se você não for uma entidade filantrópica, você participa dessa agência de desenvolvimento e constantemente tem os fóruns de desenvolvimento, onde você tem a sua voz ali, o seu projeto, ele pode ser levado em conta como uma forma de intermediação até chegar nos órgãos executores do Estado, tá? Então vamos lá, a finalidade da agência, no caso aqui de Juiz de Fora, né? Mas as outras seguem o mesmo modelo, é desenvolver uma série de ações para atrair bons empreendimentos e, consequentemente, expandir os negócios da cidade. Desta forma, a agência conta com seus parceiros que desempenham um papel fundamental colaborando para o alcance de objetivos. A agência permite a interação entre parceiros e a integração do mesmo com outros agentes. E esse compartilhamento entre os empresários constitui certamente um fator de relevância para o sucesso dos empreendimentos. Então, depois vocês até observem, é um dos trabalhos do nosso fórum aí, se a cidade de vocês tem agência de desenvolvimento ou outro órgão aí que é forte, né, que reúne as lideranças, vamos dizer assim, empresariais, organizacionais do setor para poder discutir algum assunto em prol do desenvolvimento econômico e social, tá? Missão, no caso da Juiz de Fora, né, é promover sinergias, lembra que eu falei da palavra sinergia, união de esforços, entre instituições públicas, entidades de classe, empresas, visando, através de iniciativas e projetos, alcançar o desenvolvimento sustentado de Juiz de Fora e região. Os objetivos: melhorar as condições socioeconômicas da comunidade, pelo estímulo à formação de parcerias econômicas, técnicas, científicas, culturais, financeiras, desenvolver políticas que facilitem a atração de novas empresas, captação e formação de fornecedores, o aumento da geração de empregos e de renda, atuar como instrumento indutor do desenvolvimento autossustentado, prestar apoio e assessoramento técnico aos municípios e à região, né, na formulação dos seus programas de desenvolvimento econômico e social, e apoiar as empresas locais na implantação e na expansão de suas atividades. Junto com a agência de desenvolvimento, eu não coloquei aqui, mas tem também, por exemplo, o Sistema S, o SEBRAE. Eu sou professora também de faculdades particulares aqui em Juiz de Fora, então eu estava numa sala de professor e a gente estava comentando sobre a questão de franquias, né, que vai ter um assunto nosso para a quarta unidade. E aí ele falou, pois é, o SEBRAE, junto com outras lideranças aqui, estavam indo em algumas cidades, reunindo os donos de empresa para falar sobre essa questão das vantagens deles franquearem a marca deles para outras pessoas que estão querendo investir, de repente não tem ainda nenhuma ideia de negócio, pode estar investindo numa franquia. E aí isso tudo com o quê? Com o intuito também de promover o desenvolvimento social, econômico da região, né? Com a abertura de empresas. Então, assim, a gente poderia falar que não só agências de desenvolvimento, mas também o SEBRAE, o Sistema S, por isso que lá no início do slide a gente citou várias vamos dizer assim, associações, vários lugares com esse objetivo de desenvolver a região em que esteja atuando, o próprio sindicato patronal também. Então, assim, é muito vasto os órgãos, os organismos que visam, não tem assim, é uma teia, né? Não tem um órgão central, tá certo? Eu queria falar para vocês o seguinte, que o Fórum 1, ele prevê justamente isso. Eu pergunto, vocês já estiveram envolvidos em algum movimento que visa o desenvolvimento regional? Né? Por quê? Porque muitas das vezes você participa de uma feira de economia solidária, você ajuda a divulgar. Eu, por exemplo, como professora, o que eu faço? Todas as feiras de economia circular, economia solidária, cooperativas, tudo que visa o desenvolvimento, como eu te falei, são várias ramificações.
eu procuro falar com os alunos, ir lá. Então, quer dizer, eu faço a minha parte também, embora eu não estou em nenhum, vamos dizer assim, cargo específico que cuide do desenvolvimento regional, econômico e social. Mas, como professora, eu também desempenho esse papel. Então, assim, o primeiro fórum, eu quero conhecer vocês. Vocês já estiveram envolvidos? Não? Então, se não estiverem, procurem, né, nos sites, né, nos jornais, algum movimento que a sociedade tem com relação a isso e traz para a gente para estarmos discutindo no fórum. Vou até falar aqui de uma vez, e fica para os tutores também, eu tenho muito costume de eu mesma também entrar nos fóruns e fazer provocações, perguntar, porque eu acredito que o fórum é um instrumento muito legal na plataforma Moodle, né? E o que diferencia da atividade, do glossário, da lição, são outras ferramentas que a gente tem no Moodle. Não é só postar e ir embora. Eu até ia colocar isso como uma nota, a pessoa tem que participar 2 vezes, igual a gente faz nos cursos de graduação à distância da UFJF, em outra faculdade, né, em outro curso, no caso de administração, mas eu não fiz isso não, eu deixei livre, mas vou pedir a vocês para vocês postarem e retornarem no dia seguinte, para ver o que o colega falou, comentar também. Se a gente está falando numa disciplina, né, que quando eu falei que ela é de contexto, porque cada hora sai um edital de fomento, cada hora. Outro dia eu li, por exemplo, que a Funalfa, aqui em Juiz de Fora, né, que mexe com cultura, estava com edital para ações culturais na cidade. Isso é desenvolvimento social também. Então, quer dizer, um edital que vai dar um determinado aporte financeiro para você fazer. Então, aqui na hora que eu estava listando as unidades que têm essa possibilidade, né, os órgãos, eu nem me lembraria da Funalfa, se não fosse eu ler no jornal. Então, ela é uma disciplina muito de contexto, né? Isso que eu falo, que é disciplina de contexto. E multidisciplinar, porque ela envolve a administração, a engenharia de produção, envolve a economia, essa parte da sustentabilidade, que é considerada uma nova área da administração, né? Que é a responsabilidade social e ambiental. Então, ou seja, é muito multidisciplinar de contexto. Então, por isso que eu lembrei agora também do SEBRAE e todos esses órgãos, né, da sociedade civil que visem, sem fins lucrativos, no qual se enquadram associações, cooperativas, fundações, institutos, que vamos dizer assim, no seu escopo, elas têm como atividade da área pública, mas necessariamente elas não são órgãos públicos, né? Então, por isso que a gente fala até que são terceiro setor. Muitas empresas não sobreviverão à chegada do século XXI, a menos que sejam capazes de resolver a aparente contradição, cooperar e competir. Então, essa é a nossa ideia, a ideia da conexão. Eu estava falando sobre o fórum, né, de vocês citarem algum movimento nesse sentido. E aí, de repente, vocês não estão ligados, mas vocês podem pesquisar e colocar lá para a gente estar comentando e ter ciência também desses movimentos. Igual eu falei, é muito pulverizado, não tem um órgão que centraliza todos ali, tá? A grande mudança estratégica que está ocorrendo no mundo dos negócios refere-se ao fato das empresas competirem e cooperarem ao mesmo tempo. Isso é o quê? São as conexões, as parcerias que a gente está falando aí, né? Aí até coloquei as referências. Quando se abre uma empresa ou uma organização, de forma geral, a gente tem muito hábito de falar empresa, mas porque empresa com fim lucrativo não necessariamente. Organização. Tem alguns fatores que a gente deve levar em conta, né? O local exato, de acordo com a atividade da empresa, o que o serviço público dispõe, então deve procurar o código de postura do município para ver o que pode ser aberto ali. Então, se vocês estiverem em algum momento participando de alguma agência de desenvolvimento ou de algum órgão, né, coletivo aí que vise
essa questão do desenvolvimento, a gente tem que ter esse conhecimento, que nem sempre é onde a gente quer também desenvolver, é onde o setor público, o serviço público dispõe para a gente ter uma atividade ali naquela região. Então é legal esse conhecimento aqui, é igual eu falei, aqui a gente planta sementes, igual eu sempre falo, né? Um ou outro vai gostar mais dessa disciplina, peraí, eu tenho uma especialização em engenharia de produção, então deixa eu colaborar aqui com as lideranças do setor produtivo para a gente aumentar, né, as possibilidades de emprego na nossa região, as possibilidades de geração de renda. Então, por isso que esse conhecimento é vasto. Agora, é uma disciplina que é, de certa forma, até um desafio, porque ela é interdisciplinar, multidisciplinar, ela pega várias áreas da ciência. Não é isso? Isso aqui é empreendedorismo. A gente precisa de empreender, né, para estar falando de estratégias de desenvolvimento social e econômico regional. Então, olha lá, o que dispõe o serviço público no sentido de zonas geográficas onde pode ser instaladas as empresas de acordo com o ramo de atividade econômica. Se vocês já estudaram isso, vocês procurem ver agora com os novos olhos, né? Itens observáveis quanto à localização, proximidade de consumidor ou usuário, né? Da residência dos empregados, estacionamento, cliente, fornecedor, empregado, se vai ter, condições de transporte, alimentação, condições de segurança, salubridade, energia, água disponíveis. Eu queria fazer uma observação aí com relação a essa residência dos empregados, né? Que muitas das vezes é muito difícil, até para a gente explicar. Eu já vi essa área de gestão, né, ela é muito antagônica. Eu já vi pessoas falar, tem que morar perto da empresa para ter melhor qualidade de vida. Mas eu também, outro dia, tinha uma caixa de supermercado rápida, assim, querendo acabar tudo, devia ser umas 22 horas, ela falou, não, o nosso ônibus vai passar aqui e nós vamos para outra cidade. Eu falei, de onde você é? Uma cidadezinha aqui perto, Juiz de Fora. Eu falei assim, olha que bacana, o supermercado foi lá e recrutou todo mundo. Quer dizer, isso também é legal, né? Não ajuda a qualidade de vida, né, desse colaborador, porque ela tem que andar, e vamos imaginar, em 50 quilômetros, mas também desenvolve a região lá que não tem condição de ter emprego lá, né? Já esgotou, então é onde o pessoal vem trabalhar aqui em Juiz de Fora. Então, assim, tudo tem dois lados, a gente tem que ver o custo-benefício, não é isso? Mas, em princípio, a gente tem que observar essa questão, sim, da residência dos empregados. Ô, gente, toda quarta-feira a gente vai se encontrar, né? Para quem quiser, obviamente, de 19 às 20 horas, numa sala de aula virtual. Aí vocês fiquem à vontade para a gente continuar o assunto. Isso aqui é só uma apresentação rápida dos pontos principais, né, dessa unidade 1, tá? Alguns outros fatores aí. Mercado, né? Qual que é o potencial do mercado, o custo de transporte, a cultura local globalizada que tem ali para desenvolver determinada empresa, né, organização naquele local ali, então aí tá os fatores de localização mais detalhados. Se a matéria-prima vem de longe, o custo do transporte, ou não, ela está ali perto, né, qual que é a relação com a obtenção, qualidade dessa fonte, dessa matéria-prima, quais são os incentivos fiscais que a prefeitura, o estado possa estar dando para aquele empreendimento naquela região. Financiamento de ICMS, redução de imposto de importação, carência para pagamento de impostos, algumas isenções, né? Infraestrutura, disponibilidade de energia, fornecimento de água, transporte, se tem essa parte portuária, aeroportos, serviços bancários, como que é essa questão da infraestrutura, né? Terreno, custo, visibilidade, acesso, topografia, e com relação aos fornecedores, qual que é a quantidade, qualidade, certificação, tradição com multinacionais, de forma assim que tem que estar muito atento também nesses movimentos. Eu me lembrei aqui, Juiz de Fora, há pouco tempo veio nas redes sociais um empreendimento altíssimo, ia ser um parque temático, e um negócio assim esplendoroso, que ia gerar muito emprego, muita oportunidade de lazer para a população. E aí eu acho que a prefeitura entrou no meio, não sei se vocês ficaram sabendo disso, né? E querendo a papelada, eles não pediram nada de incentivos fiscais, eles estavam fazendo uma coisa totalmente à parte.
e aí foram ver, parecia que era o começo de um golpe com as pessoas, que elas tinham que pagar para ter direito a um apartamento nessa área de lazer que ia construir. Ou seja, muitas das vezes é necessário a prefeitura, os órgãos, né, oficiais entrar em conta com esses grandes investidores também, para saber se tem um alvará, se está tudo certo. No caso, parece que eles não tinham nada. Então tem que tomar também muito cuidado. Eu estou falando isso para a gente tomar muito cuidado com essas iniciativas assim, particulares. A gente tem que estar muito atento, porque no primeiro momento todo mundo, que legal, vai gerar um monte de emprego, mas poderia também não ser isso, né? Até agora não está provado se era ou não, eles ficaram de arrumar toda essa documentação, mas o fato é que paira no ar uma certa dúvida sobre esse empreendimento grande aí, tá? Mais ainda, né? Mercado, matéria-prima, isso aqui a gente já falou sobre isso, né? Acho que até, como é que fala, repetiu esse slide aqui. E nós temos então mão de obra, seria o nível educacional, salários, atitude. Essa mão de obra, a gente nem costuma falar, eu, por exemplo, sou mais também da área de gestão de pessoas, não gosto muito de falar a palavra mão de obra não, é operacional, mas no livro estava mão de obra, a gente foi fiel aí, né? Essa parte de trabalhadores, né, executores, qual que é o nível de educação, é fácil achar no setor, né, na região, ou não, vai ter que vir de longe, como que é? Então tem que ter esse estudo das pessoas que irão contribuir para esse processo produtivo, sim, né? Como que é o sindicato, forte ou não? Eu lembro que uma vez, quando a Mercedes estava para vir para Juiz de Fora, da Daimler Klein, né? Eu participei, na época era Mercedes, eu participei de uma palestra e eles falaram que escolheram a cidade de Juiz de Fora para vir, porque aqui o sindicato era mais fraco, né, em relação a onde eles estavam pensando. Então, isso tudo é visto também, esse movimento, né, qual que é a representatividade do sindicato naquele momento. Mas isso já teve um certo tempo, né? Eu estou só alertando aqui que muitas das vezes você tem que olhar todo esse conjunto de fatores aí para poder trazer as empresas ou as franquias, né, para gerar emprego e renda na região. Como que é a atitude relativa da comunidade em relação à indústria e aos empreendimentos de forma geral? São contra, são a favor? É considerado uma área que ninguém gostaria que ele tivesse algum tipo de processo produtivo? Isso tudo também, né, são os fatores que muitas das vezes ficam assim escondidos, subliminares ali, né, escondidinho mesmo, e que você não leva em conta, e às vezes a gente precisa levar em conta sim, para pensar em algum empreendimento na região. Como que se evidencia a classe patronal e como que é também a qualidade de vida para essas pessoas que poderão estar trabalhando, né, nessa empresa ou nas empresas que possam vir. Em relação a escolas, clubes, segurança, belezas naturais. Então, são alguns fatores que a gente deve levar em conta quando a gente pensa em atrair investimentos para a nossa região, tá? E aí, finalizando aqui, nós temos um fórum, né, de apresentação em unidade 1, aquilo que eu falei no nosso vídeo de apresentação da disciplina. Vocês já se conhecem, mas eu gostaria de conhecer vocês. Então, brevemente, queria que vocês falassem um pouco sobre as experiências profissionais de vocês e aquilo. Vamos já pensar que nós estamos construindo a nossa rede, né, para os nossos empreendimentos, para a nossa... quem sabe um dia a gente está envolvido em algum processo aí bem grande aí de desenvolvimento regional. Então, nós já temos a nossa rede, pessoas que estudaram determinado assunto, né? Então, nós estamos fortalecendo o nosso capital social, os nossos laços. Então, esse fórum tem um propósito também de interação, cada um deve se explicar brevemente com suas experiências profissionais e dizer se está envolvido ou se já se envolveu em algum tipo, em algum movimento do tipo participar de agências, se vai em fóruns quando tem na cidade. Eu, como professora, eu procuro estar sempre nos fóruns de desenvolvimento aqui do setor para saber o que a cidade vai resolver, né, em termos de emprego, de desenvolvimento, para eu estar passando para meus alunos. Então, vocês se envolvem, preocupam com isso, né? À medida que vocês estão fazendo aí uma especialização lá do censo, né, em engenharia de produção, então vocês estão envolvidos com processos produtivos, e aí? Vocês participam de algum
algum movimento que visa o desenvolvimento social e econômico da sua região aí, né? Quando tem feiras solidárias, algum projeto de sustentabilidade. Se vocês não estão envolvidos, procurem alguns exemplos e põe o link para a gente, faz um comentário sobre isso, com a sua visão sobre isso, tá? E eu vou, igual eu falei, eu vou estar sempre lá no fórum conversando com vocês, os tutores também. Procurem retornar no fórum, ver o que o colega colocou, faz um comentário, vamos usar o fórum como um instrumento mesmo de aprendizado de forma coletiva, tá? A 2 é procurar alguma reportagem sobre os assuntos da unidade, né, acerca desses movimentos, e você vai disponibilizar o link ali e fazer algum comentário. Então, são 2 questões aí nesse fórum, tá? Aí eu estou falando sobre essa questão da participação do colega. Já a tarefa, que seria o envio de arquivo, é a partir do entendimento de rede criativa e algumas estratégias de cooperação, governança, capital social, que são os temas que a gente comentou aqui, que estão também nos artigos disponibilizados. Discorra sobre a abordagem da competição, né? Enfatizando o que você pensa, né? Agora é um pensamento mais técnico, assim, enfatizando as possibilidades e limitações dessa prática no mundo organizacional. Procure pesquisar casos reais de competição e traz para a gente aqui. Não há problema algum em pesquisar, hoje a internet, né, é uma enciclopédia, não é isso? Desde que seja de fontes confiáveis, cita a fonte ali, procura um outro olhar daquela matéria. Normalmente, quando um comenta, o outro também comenta, para ter certeza se foi alguma coisa que procura ser mais real, né? Por favor, observar o mínimo de uma página, a gente não quer muita coisa, máximo de 2, e aí eu estou falando aí qual que é a fonte, né, a letra, tamanho 11, e ao final, lembre sempre de citar as fontes consultadas. Enviar em PDF quando for envio de arquivo, porque facilita também muito a correção por parte dos tutores, que abre aqui automaticamente e você não corre risco desculpa, do texto ser modificado. Tá bom, gente? Um abração para vocês. Falei muito de forma rápida, né? Esses assuntos da unidade 1 e a gente se encontra em breve aí na unidade 2, tá bom? E nas quartas-feiras também. Tchau, obrigada.